Olá, moçada. Sou o professor Cláudio Márcio, professor de linguagens. Estamos aqui resolvendo o Enem 2022. Vamos falar agora da questão 10. Eu tenho aqui um texto que diz assim: ciente de que, no campo da criação, as inovações tecnológicas abrem amplo leque de possibilidades, ao permitir e mesmo estimular que o artista explore a fundo em seu processo criativo questões como a aleatoriedade, o acaso, a não linearidade e a hipermídia. Léo Cunha comenta que, no que tange ao campo da divulgação, as alternativas são ainda mais evidentes. Afinal, é imensa a capacidade de reprodução, multiplicação e compartilhamento das obras artísticas culturais. Ao mesmo tempo, ganham dimensão os dilemas envolvidos com a questão da autoridade, dos direitos autorais, da reprodução e intervenção não autorizada, entre outras questões. Já segundo a professora Yaciara Fronen, o uso de ferramentas tecnológicas não pode ser visto como um fim, e sim em si mesmo. Isso porque computadores simples, programa de imersão, internet, intranet, vídeo, televisão, rádio, GPD, etc., são apenas suportes com os quais artistas exercem sua imaginação. Então vamos lá, olha como ela diz no final, são apenas suportes, né? Os artistas criam suas imaginações. Olha só no campo artístico, no mundo das tecnologias, como influencia muito. Não é isso? Segundo os autores citados no texto, aqui, quais autores? Eu tenho Léo Cunha, que comenta que, no que tange ao campo de divulgação, as alternativas são mais evidentes. E ele diz, a imensa capacidade de reprodução, multiplicação e compartilhamento das obras artísticas e culturais. Não é isso? Ao mesmo tempo, ganham dimensão os dilemas envolvidos com a questão da autoria, dos direitos autorais e da reprodução. Intervenções não autorizadas, entre outras questões. Ou seja, é isto que o Léo Cunha quis dizer para a gente, né? Há uma capacidade muito grande de multiplicação, de compartilhamento, muita coisa envolvida nisso, certo? Ou seja, e aí, ao mesmo tempo, ganham dimensão os dilemas envolvidos com a questão de autoria. Ou seja, isto quer dizer o quê? Puxa, a autoria, todo mundo posta, todo mundo publica. E quem é o autor? E o que esse artista ganhou com isso? Não é isso? Os direitos autorais dele, né? Direito de reprodução, intervenção não autorizadas. Muita gente utiliza-se de diversos recursos e não usa, não paga. Não é isso? Então, os direitos autorais são complicados isso aí, porque é uma multiplicação, um compartilhamento diverso, certo? E a Yaciara Fronen diz que esse uso de ferramenta não pode ser visto como um fim em si mesmo, porque computadores, aí, vários elementos tecnológicos são apenas suportes que o artista utiliza, ou seja, há sempre uma referência maior e esse suporte em si não dão direitos aos autores. Vamos para a questão. Questão de interpretação de texto. Interpretação de texto envolvendo a arte. Envolvendo arte e tecnologia. Não é isso? Então, segundo os autores citados, ou melhor, de acordo com os autores citados, a expansão, ou seja, a expansão de possibilidades no campo das manifestações artísticas promovida pela internet pode pôr em risco que, certo? Ou seja, há uma expansão, há diversas reproduções, compartilhamentos e tudo mais, certo? Mas põe em risco o quê? O sucesso dos artistas, não propriamente, né? Não é o sucesso em si, porque artistas já são muito renomeados, já são conhecidos, não é isso? A valorização dos suportes, ou seja, põe em risco a valorização dos suportes, como as redes sociais e tudo mais? Lógico que não, não é isso?
Então é falso. Põe em risco a proteção de produção artística. Proteção. Opa, olha a palavra em si. Proteção de quê? Dos direitos legais. Os direitos autorais. Não é isso? Como o Léo Cunha cita no texto, certo? Por isso, tudo isso. Por isso, o item C é o item correto, certo? Por que o D está falso? Porque põe em risco o modo de distribuição de obras. Distribuição, não. Certo? Distribuição continua de maneira diferente, mas não põe em risco, não. Põe em risco, olha o item E. O compartilhamento de obras artísticas. Compartilhamento, não põe em risco, não. Há sempre pessoas compartilhando obras de outros e se autodefinindo como se fosse deles em si, não é isso? Sem fazer o processo aqui de diálogo entre obras e tudo mais, apenas reproduzindo, compartilhando, né? E não pagando por direitos autorais. É isso a questão da proteção da produção artística que põe em risco, não é isso? Porque tem leis para isso, mas, né, os compartilhamentos são tão intensos que põe em risco essa proteção em si, beleza? Então, questão de arte e tecnologia, questão de interpretação de texto, sobre a referencial de duas pessoas que conhecem, né, o assunto em si, principalmente o Léo Cunha, que é o primeiro citado no texto em si. Por isso, item C é o item para ser assinalado, ok? Beleza? E aí, vamos para a próxima. Até mais, ok?